Eu estava assim, recém-saída de um relacionamento abusivo, né, de um casamento, e nisso, morando de aluguel ali em situações bem complicadas. Vivia de aluguel, a situação financeira não deu mais para pagar aluguel, que eu procurei o movimento, onde fui muito bem acolhida. Estava muito apertado para poder pagar aluguel. E meu irmão foi morar na casa do meu pai, que era do terreno do meu pai. Aí minha mãe, mas meu outro irmão foi morar na casa que era do meu avô que faleceu. Aí foi cada um para um cantinho para conseguir, porque estava muito apertado para pagar aluguel. O barraco, por ele ser muito baixo no chão, a ventilação era muito pouca mesmo. As paredes todas bem escuras, né, pretas, mofadas. Em todo o país, milhões de brasileiros buscam um direito básico garantido pela Constituição Federal: o direito a um teto, a um local digno para viver. O déficit habitacional no Brasil chega a quase 6 bilhões. E 25 milhões de moradias já existentes são consideradas inadequadas. Moradia é um direito social, está no artigo 6º da Constituição. Ele não é originário da Constituição de 88, veio depois por emenda constitucional no ano 2000. Além disso, a Constituição fala de moradia em diversas outras passagens, mas principalmente o artigo 6º, que consagra como direito social a moradia entre diversos outros direitos e, sendo um direito social, é um direito fundamental. A política habitacional no Brasil, ela é desenvolvida, políticas locais pelos estados, municípios, mas a questão é que os estados e municípios, eles esperam muito do governo federal, né? Produzir habitação custa caro. Com a escassez de recurso que houve nos últimos anos, o que aconteceu? Os estados e municípios voltaram a desenvolver políticas próprias e criaram programas próprios, não tão pujantes, não tão grandes, mas foram buscando alternativas locais. E cada um de acordo com a sua realidade. As pessoas têm que morar em algum lugar. E no mesmo tempo que não exige oferta de moradia no centro, as famílias são obrigadas e expulsas, né, para a periferia, são obrigadas a se deslocar para a periferia, fazer longos deslocamentos para o trabalho, né, do trabalho até a moradia, então gastam muitas horas no transporte e acabam morando em zonas de risco, né, em áreas de risco. A política habitacional tem que ser uma prioridade nos programas de governo, seja local, estadual, municipal, né? Porque o desafio da política habitacional, ela tem uma relação direta com outras políticas, por exemplo, a política de saúde. Uma casa, por exemplo, que não tem infraestrutura de saneamento básico, existe uma relação muito direta com a questão de doenças. Uma casa que não tem uma ventilação adequada, umidade, ou que chove dentro da casa, isso tem relação com a qualidade de saúde dessas pessoas, né, das famílias. Uma família, por exemplo, que não tem uma moradia adequada, isso impacta também na questão da qualidade do aprendizado daquela criança, adolescente que mora naquela moradia. E o direito, né? O direito que está na Constituição a uma moradia digna. A nossa Constituição traz a dignidade da pessoa humana, que é uma espécie de valor unificador dos direitos fundamentais. Então não basta uma vida qualquer, uma vida digna, não basta ter liberdade, uma liberdade que seja digna, uma moradia tem que ser uma moradia digna. E nós não temos na nossa legislação nenhum elemento concreto dizendo o que é uma moradia digna. Mas no âmbito internacional, o Brasil é signatário de vários tratados, a gente tem para mais de uma dezena de tratados da ONU que tratam sobre moradia, e um deles definiu o que é moradia digna. É mais precisamente o comentário número 4, feito pela Comissão de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, isso foi em 1991, e eles definem moradia digna com diversos elementos mínimos, né? Tem que ter habitabilidade, tem que ter segurança na posse, edificabilidade, disponibilidade de infraestrutura adequada, localização adequada,
adequação cultural e custo acessível, que em matéria de moradia social é um dos grandes desafios. O Brasil tem um desafio enorme, né, com relação ao déficit habitacional, com relação ao acesso à cidade. É um dos países com a maior desigualdade social do mundo. E esse desafio vem sendo aí, de certa forma, protelado ou não levado tão a sério pelo poder público nas diversas esferas, né? Assim, a luta pelo direito à moradia, com os movimentos sociais, envolvendo, né, as entidades profissionais, que aí no caso, né, nós, arquitetos, pessoas que trabalham, né, com o fazer da cidade, é fundamental, né, para que isso mude, assim. Outro desafio é garantir que as moradias sejam feitas de forma adequada. 82% das edificações no Brasil são feitas sem arquitetos e sem engenheiros. Então, nossa aliança com os engenheiros é muito grande. Temos um trabalho junto com engenheiros. Saímos do CREA, mas temos uma especificidade do nosso conselho de buscar sensibilizar a sociedade que precisa de um arquiteto mais próximo do povo. Por isso, arquitetura social, arquitetura popular. A lei é bem clara, diz: União, Estados, DF, municípios dispensarão recursos para operacionalizar essa assistência gratuita, pública, à população de baixa renda, por meio de convênios, por meio de prestação dos servidores públicos. Se não tem servidor público, então vamos fazer convênios com o CAL, com o CREA. A lei permite isso para conseguir, com o Estado bancando, evidentemente, levar essa assistência técnica aos moradores por meio de cooperativas sociais, por meio de associação de moradores ou individualmente mesmo, para aqueles que necessitam. As consequências de não ter assistência técnica ou assistência qualquer que seja de um arquiteto faz com que se gaste mais recursos, faz com que não haja qualidade e faz com que não haja a possibilidade de se pensar em sustentabilidade, porque hoje nas escolas nós estamos formando os arquitetos para pensar nas mudanças climáticas e quais são os materiais mais sustentáveis do ponto de vista energético. Essa legislação da ATIS ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela cria condições e determina que o Estado brasileiro banque os profissionais, arquitetos, engenheiros, urbanistas, que vão prestar assistência jurídica gratuita para esse grupo menos favorecido, população de baixa renda, menos de 3 salários mínimos, para que eles tenham acesso a profissionais qualificados, que tenham capacidade técnica, responsabilidade técnica, para melhorar a habitação, para construir de maneira correta, porque uma das tragédias anunciadas no Brasil nessas áreas degradadas, nessas áreas que foram sendo ocupadas de maneira informal, são os deslizamentos, soterramentos, chuvas, gente que morre soterrada, gente que perde tudo com inundação, porque ocupou a área que não poderia ser ocupada ou edificou de maneira informal e aí não tem estrutura na construção para suportar uma chuva ou alguma outra intempérie. A gente que trabalha nessas áreas onde as pessoas são de extrema vulnerabilidade, você vê uma casa onde não tem infraestrutura nenhuma, que não tem ventilação, que não tem a rede de esgoto, rede elétrica. E depois, quando você entrega essa casa, não é só a melhoria da casa em si, que você vê a transformação, você vê a autoestima da família melhora, da pessoa. A gente já teve relatos de pessoas que tinham vergonha de receber visita, que não recebiam visita por conta da casa sem salubre. E após você entregar uma casa nova, com dignidade, a pessoa ela volta a sorrir, ela volta a receber visita, ela muda totalmente a vida. É como se fosse a realização de um sonho, né? A diarista Maria Auxiliadora estava há 14 anos na espera pela casa própria. Entrou para o movimento que luta por moradia. Quando nós saíamos nas ruas era difícil, né? O povo chamando nós de desocupado, de rebanho de maloqueira. Ela conta que chegou a ouvir de parentes que aquilo era coisa para desocupados. Até o próprio marido a desencorajava. Foi muita luta, né? Mas
A gente vinha toda noite dormir aqui para outros grupos não invadir, né? Se invadisse, aí já era a reforma, né? A gente vinha toda noite lá da Vila Maria dormir aqui, eu e minha irmã. Ana Maria também participou do movimento. Muitas pessoas não aceitavam, a gente não era bem vista, né? Agora, ultimamente, foi bem reconhecido, né? Mas foi muita luta, muita determinação, né? Para provar que não era o que a sociedade fala, né? Não é bem assim, né? É muita pessoa honesta, muita pessoa que trabalha, né? Que estuda, né? Leva uma vida digna, né? Mas, graças a Deus, vencemos, né? Os anos de dificuldade foram recompensados. Quem passou pelo processo seletivo feito pela prefeitura conseguiu assegurar o direito à moradia própria e agora paga as parcelas do financiamento do imóvel. A gente fica muito feliz, não tem nem como explicar, assim, sabe? A felicidade de nunca ter tido uma casa e ter, né? Viver só de aluguel. Trabalha só mais para pagar aluguel, né? Porque nós estávamos pagando já era 1.200 em 3 cômodos. Aí viemos pagar aqui 195. É uma diferença muito grande, né? Aí agora tem como pensar em ir no mercado. Para mim, uma moradia digna, né? É muita tranquilidade, né? Muito sossego, né? Tenho muita paz aqui, né? E dentro dos limites que eu posso pagar, né? Agora, devido à parcela que eu pago, né? Que é bem em conta, aí sobra dinheiro, me alimento melhor, né? Tenho uma vida melhor, dá para passear, né? Mudou muito. Agora estou no que é meu, né? Diferença, né? O prédio ocupado foi todo reformado e o antigo Hotel Cambridge virou o Residencial Cambridge. Foi transformado em moradia popular. Foi um hotel da década de 50, né? Um hotel muito glamuroso, assim, que teve um hotel famoso. Ele entrou em decadência nos anos 2000, fechou as portas e em 2012 começou a ocupação aqui pelo MSTC, o movimento que ocupou. E aí as famílias começaram a pleitear a reforma do edifício, né? Em 2015, a gente teve um edital em que o prédio foi doado ao movimento, né? Isso aconteceu em vários imóveis da cidade, num programa da prefeitura. E isso associado ao programa Minha Casa Minha Vida, entidades, então a gente pôde viabilizar, a gente passou, na verdade, alguns anos, né, tentando viabilizar isso, e finalmente em 2019 iniciaram as obras que concluíram aí no ano passado, 2022, com a mudança das famílias. A mudança foi total, né, que não tinha quase nada, só tinha as paredes mofadas, né, e ficou assim, ó, todo bonito. Onde foi precisar assim dividir, eles dividiram, né? Ficar mais bonito os espaços, né? E tá aí, tá muito bonito. O trabalho de reforma foi feito pela ONG Peabiru, que presta assessoria técnica junto aos movimentos por moradias dignas. A gente tem uma realidade, né, de muitas ocupações no centro de São Paulo. A gente tem hoje, foi feito um censo da prefeitura em 2018, a gente tem mais de 10 mil famílias morando em ocupação, né? Então, a maneira como a gente pode atuar, né, como os arquitetos podem atuar nessas ocupações, a gente tem feito tanto propostas de reforma como essas, né, que são as reformas integrais, ou mesmo a gente vê que é possível, em alguns casos, manter as famílias morando e fazer melhorias nos prédios, né, sem ter que sair todo mundo, fazer uma obra muito estrutural que demora anos, tal, mas a gente pode fazer pequenas melhorias que melhoram a qualidade do edifício, assim, dá uma dignidade mínima, né, para que as famílias continuem morando nessas ocupações e sejam fixadas no centro de São Paulo, que é a coisa mais importante que a gente considera, assim, né? Na ocupação Paulo Freire, em Belo Horizonte, Minas Gerais, duas histórias se encontraram. Fabíola não conseguia mais pagar o aluguel. Cheyenne precisava construir um novo futuro após o fim de um relacionamento abusivo. Como tudo é muito caro, muito difícil, né? Acaba que, pelo menos para mim, o que me restou foi realmente participar de uma luta por moradia através das ocupações, né? Dos movimentos que lutam através das ocupações. Consegui ser contemplada aqui
e fiquei um bom tempo morando no Madeirite. E nisso eu trouxe meu filho, né? Na época ele era bem pequenininho, mas hoje ele tem 14 anos. E aí foi um momento assim de eu me reerguer, de procurar deixar aquela situação toda do passado assim para trás mesmo. Ficamos mais ou menos um ano dentro de um barraquinho bem pequenininho de lona. Depois de um ano e meio mais ou menos, a gente fez um barraco de madeirite. Aí ficamos 2 anos no barraco de madeirite mais ou menos. Aí quando eu comecei a construir, tem uma empresa aqui no fundo que o muro dela caiu sobre a casa da gente. Aí nós tivemos que ficar desalojados durante uns 8 meses, até a empresa refazer o muro e limpar o terreno para poder entregar para a gente de novo e a gente poder começar a construir novamente. O lote que eu fui contemplada, ele não era reto, ele era totalmente irregular, bem inclinado abaixo do nível da rua. Então, por causa disso, eu tive muitos problemas com a chuva e tal. No início foi bem complicado, eu ainda tenho algum certo trauma de chuva hoje. Então, a minha meta não era nem mexer dentro de casa, não. A minha meta era mexer na parte de fora, fazer toda a estruturação assim do lote, do terreno, para eu poder acabar com esse problema da água da chuva ficar entrando dentro de casa, com lama e tudo, e eu não ter que ficar perdendo coisas. Né? Então, dentro de casa eu fiz algumas pequenas coisas. Como você pode ver, aqui não tem reboco, né? Não tem nada. Mas assim, coisas menores, mas importantes que eu pude fazer, por exemplo, foi embutir toda a fiação, né? Colocar os fios dentro da parede bonitinho. Teve uma oficina bem legal aqui, que foi a oficina de assentamento de piso. Então, hoje eu olho para esse chão que eu piso e falo assim, nossa, isso foi eu que coloquei. A gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas constrói, né, sem acessar arquitetos ou engenheiros, e o projeto Arquitetura na Periferia traz, principalmente para as mulheres, que é o nosso foco, os conhecimentos e as ferramentas que elas precisam para poder desenvolver os projetos de melhoria das suas próprias casas, né? Então, a gente já trabalha sempre com pequenos grupos, em média 5 mulheres, e aí a gente faz encontros semanais com elas, em que cada encontro é uma etapa desse processo de planejamento das reformas. Então, elas aprendem desde a medir a casa, desenhar, fazer a planta, discutir projeto, calcular a área, volume, transformar isso em quantidade de materiais. E, por fim, tem também as oficinas de construção, que aí elas aprendem, de fato, a colocar a mão na massa, já fazendo alguma melhoria na casa. O custo é muito alto de você pagar um pedreiro. Então, eu podendo fazer, me ajudou bastante, porque eu não estava trabalhando na época. Então, só meu esposo trabalhando, então eu consegui fazer o serviço enquanto ele trabalhava. Então, já diminuiu bastante a despesa. Eu fiz uma mobilização para que outras mulheres aqui também participassem do projeto. Porque eu achei, nossa, eu aprendi isso, eu quero que as outras também aprendam. Então, eu fui formando novos grupos aqui e meio que trazendo essa novidade para o grupo de mulheres aqui interessadas, né? Então, com isso, automaticamente foi acontecendo, sem que eu percebesse. Então, surgiu esse convite de ser integrante da equipe. Então, hoje eu sou agente local, né? Eu faço não só esse trabalho de mobilização, eu sou meio que a ponte, né, entre o projeto e as moradoras, as participantes, e a gente faz diversas coisas assim. Um dos principais objetivos do projeto é que elas consigam se planejar para conseguir fazer as melhorias e as reformas que elas precisam, né? Então, tanto que a gente faz também com elas oficinas de finanças pessoais, para que elas tentem entender ali se elas têm recursos próprios para conseguir fazer essa obra. Algumas acabam conseguindo, mas em alguns casos a gente sabe que elas não têm. Então, o projeto tem um pequeno fundo que a gente empresta pequenas quantias de dinheiro sem juros, para garantir que elas vão conseguir pelo menos resolver as questões mais urgentes ali da casa. E aí, a partir das oficinas de finanças, elas é que vão entender quanto que elas podem pegar, em quantas parcelas e quais os valores das parcelas que elas vão pagar. E aí, o processo de construção das casas é feito de formas variadas, de acordo com a demanda e com a realidade de cada um. O espaço que a mulher vive sendo visto pelo olhar dela, pelas necessidades dela e dos filhos, né? É bem difícil isso acontecer, porque geralmente ela, por mais que ela seja, né, falar assim, a dona da casa, mas muitas das vezes ela não é ouvida, né? Então, quando ela consegue perceber que existe a possibilidade dela fazer algo de acordo com a vontade e a necessidade dela, eu acho que isso passa
vai além de ser só questão de reforma, de obra. E o projeto também tem uma coisa muito interessante, que a gente tem a ação de psicólogas, né, no projeto. Então, além de ter esse trabalho com a questão das obras, cada mulher ali tendo essas ações das psicólogas, tanto no coletivo, tanto no grupo ou no individual, esses atendimentos faz com que elas consigam sonhar mais, né, com a realização das suas casas, dos seus sonhos, e talvez fazer com que elas se vejam pertencentes mesmo a esse lugar e consigam desfrutar mais desse espaço. É como se fosse uma mudança de chave, né, na cabeça delas. Assim, a gente vê isso nitidamente acontecendo. Elas saíram de uma situação, de um contexto de que elas não podem fazer nada, que elas não conseguem, né, que elas não se sentem capazes para um estado de eu posso, eu consigo, eu não preciso de depender mais de alguém para resolver. O sonho pode ser da casa própria ou da casa nova. Dona Maria Rita morava numa área de risco, próxima à capital do país. Convivia com rachaduras, infiltrações e risco de queda para seu filho, que tem dificuldade de locomoção. Não era muito boa, não. Era muito para dentro do chão, né? Muito. E meu filho se machucava muito. Ele saiu várias vezes para dentro, para fora, para dentro, para fora. O banheiro era fora, para dar banho nele, para, né, fazer a higiene. E de noite para sair, nesse tempo frio, né, para dar banho, muito frio. Era muito difícil para cuidar dele, né? Dentro de casa, era quase que no chão mesmo, até sem cimento, e ele se machucava muito. Era horrível para cuidar dele, né? E foi um programa implantado com base na Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social que possibilitou a reconstrução da casa da Dona Maria Rita. Nessa modalidade de reconstrução, a gente conseguiu fazer uma nova moradia para ela. Na verdade, nada do que existe hoje foi aproveitado da edificação que ela tinha. Inclusive, a casa dela ficava cerca de 80 centímetros abaixo do nível da rua. E com o problema que o Jonathan, né, vocês puderam notar, de mobilidade, ele tinha muita dificuldade de acesso à casa, de saída. Eles moravam já há muito tempo em condições precárias, né? A casa, inclusive, estava com risco de queda de paredes, queda do telhamento, enfim, era uma necessidade extrema. Então, essa modalidade de reconstrução foi utilizada justamente para atender casos extremos como o da Dona Maria Rita. Foi feita uma casa nova. A nossa equipe é uma equipe multiprofissional, que ela é formada com assistente social, com arquiteto e com engenheiro. Então, nosso trabalho, ele começa com assistência social e ele termina com assistência social, né? Porque o assistente social é responsável pela habilitação da família, juntada de todo o documento, aos relatórios sociais. E quando a obra termina, é o assistente social também que vem acompanhar junto na entrega da casa para o morador. Mudou tudo, mudou da água para o vinho, né? Porque estamos aqui agora nessa casa linda, maravilhosa. Melhor para cuidar do Jonathan, era o meu sonho, era ter uma casa melhor para poder cuidar dele. Isso aqui foi mais do que o que eu sonhava. Está mais do que o que eu sonhava. A gente escutou relatos de famílias que há 20 anos não tomavam banho no chuveiro elétrico. Onde tinha famílias que, em pleno século XXI, faziam suas necessidades básicas em baldes e até em sacolas plásticas, que não tinha acesso a um banheiro coberto, era um banheiro de céu aberto. E você entregar hoje um banheiro digno ou uma casa, né, com uma pessoa como deficiência, você fazer uma acessibilidade, fazer com que a pessoa possa sair de dentro de casa com a cadeira de roda, que tem uma porta adequada hoje em dia, né, um banheiro acessível com barras, com um banquinho para que a pessoa possa tomar banho, isso é muito gratificante. Eu acho assim que é de extrema importância esses programas. A gente procura levar dignidade às casas de famílias em vulnerabilidade não apenas social, mas também edilícias. Basicamente, necessidade de reformas nas casas para garantia de ambientes saudáveis e salubres, né?
coberturas adequadas, instalações elétricas e hidrossanitárias e hidráulicas também adequadas, né, para garantir que as casas sejam ambientes que não apenas supra a necessidade da moradia, né, a gente não necessita apenas de um abrigo, não é apenas 4 paredes e um teto sobre a cabeça, né? Mas esse teto e essas paredes, elas precisam também nos favorecer a saúde, né? Porque uma casa segura e salubre oferece aos seus moradores também saúde, né? E dignidade, lógico. Que precisa para todos terem uma moradia adequada. Precisa de cidadania, precisa de renda e precisa de qualidade urbana. Na medida em que a população demanda isso tudo do seu poder público, ela se torna uma cidadã. Ou, ao contrário, precisa de cidadão para pressionar o Estado a ter esse compromisso de construir boas cidades, de construir a possibilidade de ter moradias dentro de uma política nacional de habitação, em geral. Foi difícil, muito difícil. Mas é bom, né? Quando a vitória chega, aí a pessoa vê que valeu a pena. É um sonho, assim, muito diferente. É uma realidade, né? Uma conquista. Nossa, moradia digna representa tudo, assim, uma base de cidadania, de se reconhecer como ser humano, uma base para você ter sonhos, novos sonhos, lutar mesmo, assim, por tudo, sabe? É base para saúde mental, para saúde física mesmo. Então, quando eu consegui ter esse cantinho, esse pedacinho, e cada dia ir melhorando e mudando alguma coisa, isso representa demais, assim, na minha vida.